tarde, galerinha! Nossas férias terminaram. Nada melhor do que iniciarmos com a nossa aula de história. Até porque estamos no mês de setembro e setembro foi o mês da nossa independência. Então vamos entender o processo lá do início, no surgimento das leis. Nosso último assunto de história foi relacionado à escrita e ao alfabeto. E a partir da escrita foi possível criar as leis. Nós vamos relembrar um pouco sobre o Código de Hammurabi. Lembram? Olho por olho, dente por dente? Então vamos lá? Pegue o seu cadernetão de história e abra na página 156. Preparados? Da escrita à criação das leis. No mundo em que vivemos hoje, todas as pessoas fazem parte de uma sociedade. Entretanto, em cada sociedade existem grupos de pessoas que vivem de diferentes maneiras, pois cada um tem as suas histórias, os seus costumes e as suas tradições. Nós, seres humanos, temos múltiplas relações, isto é, convivemos com muitas pessoas. Para que o nosso convívio seja positivo e saudável, nós precisamos procurar nos relacionar bem com todo mundo. Isso é respeitar as opiniões. Pensando nisso, foram criadas regras e normas que estabelecem direitos e obrigações para que haja um bom convívio entre todas as pessoas. Há muito tempo, na época em que foram formadas as primeiras sociedades, era comum o domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. Será que isso era só lá naquela época? Os mais fortes dominavam os mais fracos? Será que hoje em dia ainda acontece isso? É bom a gente pensar e refletir sobre isso. Porque prevalecia o uso de uma força física. Os povos antigos tinham governantes que eram considerados deuses intocáveis. E eles passaram a controlar o poder e assim administravam o seu povo, seguindo leis orais criadas por eles. Ou seja, não tinha nada registrado. O que esse líder, considerado como um deus, falava, todos deveriam obedecer. Mas a escrita trouxe mudanças significativas. Com a criação da escrita, as sociedades passaram a seguir regras comuns para todos, mas que ainda reservavam privilégios para alguns poucos que ainda mantinham ali o poder, eram privilegiados em detrimento dos outros. Como exemplo, é possível destacar o Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escrito pelo rei da Babilônia, e por isso que ele batizou esse código com o seu próprio nome, certo? A Babilônia situava-se na Mesopotâmia. E naquela época era uma região muito cobiçada devido à prática da agricultura. Por conta do grande número de pessoas que se dirigiam para lá e de forma desordenada, ou seja, uma grande quantidade sem que tivesse um controle, as pessoas começaram a utilizar muito ali aquela parte agrícola. E para que aquele terreno não ficasse sem poder produzir, não acabasse com a sua fertilidade, houve a necessidade de se criar regras. Essas regras dividiam a sociedade entre os ricos, trabalhadores, livres e os escravos, além de destacar as diferenças entre mulheres e homens. Vamos ler algumas regras do Código de Hammurabi. Se um homem der a um jardineiro um campo para ser transformado em pomar, se o jardineiro plantar o pomar e dele cuidar durante 4 anos, no 5º ano
o pomar será repartido igualmente entre o proprietário e o jardineiro. O proprietário poderá escolher a sua parte. Se um homem bater em seu pai, terá as mãos cortadas. Se um homem furar o olho de um homem livre, ser-lhe-á furado um olho. Se um arquiteto construir uma casa e não fizer esta casa muito sólida, se essa casa cair e matar o dono, o arquiteto é passível de morte também. Se o filho do dono da casa morrer, o filho do arquiteto também será morto. A dor de um deverá ser sentida por quem causou essa dor também. A mesma dor na mesma intensidade. Então ele ficou conhecido como olho por olho, dente por dente. Você percebeu que as regras realmente duras e muitas vezes a maior punição era a morte? É possível afirmar que por beneficiar alguns, o código acabava provocando revoltas e rebeliões, uma vez que as exigências eram maiores do que os direitos, e nesse sentido, os governantes estabeleciam as regras em benefício próprio. Outros fatos aconteceram e ao longo da história, os povos foram conquistando seus direitos. Na Grécia Antiga, por exemplo, os plebeus representavam a grande maioria da população. Eles não tinham direitos políticos nenhum. E se revoltaram contra os patrícios, que faziam parte da burguesia. E eles eram os grandes proprietários de terra. Mas somente os patrícios podiam desfrutar os direitos dessas terras. Como consequência, eles foram conquistando vários direitos, como leis escritas, representante político entre os patrícios para defender os seus direitos. Então os plebeus foram à luta. Eles se uniram e conseguiram aí ter muitos dos seus direitos atendidos. O tempo foi passando e novas conquistas foram alcançadas. Foi em Atenas, cidade grega, que surgiu a palavra democracia, que é o que eu coloquei aí no roteiro de vocês. Democracia vem de demo, que quer dizer povo, e cracia, que é poder. Então, poder do povo. Poder exercido pelo povo. Democracia. Enquanto naquela época a democracia envolvia apenas uma minoria da população de cidadãos, eles se reuniam em assembleias, que é a reunião de pessoas para lutarem por uma causa, para que tomassem determinadas decisões. As mulheres, os escravos e os estrangeiros ficavam de fora, porque eles não eram considerados cidadãos. Apenas os homens nascidos em Atenas eram considerados cidadãos, e os homens que tivessem mais de 21 anos. Portanto, naquela época, a democracia era um governo de cidadãos. Mas será que essa democracia, o poder do povo, atingia esse povo todo? Claro que não. Atingia somente os atenienses, homens com mais de 21 anos, mulheres, escravos e outros cidadãos abaixo de 21 anos eram deixados de fora. Portanto, nós podemos concluir o quê? Que democracia naquela época envolvia uma minoria da população, porque muita gente ficava de fora. Quando a democracia é relacionada com a participação de todos os cidadãos nas decisões do seu país, é possível afirmar que aí sim está acontecendo uma democracia, porque envolve todos. Hoje, a democracia é definida como um governo de um povo, pelo povo, para o povo. Então, um governo onde todos decidem
para este povo e por este povo, certo? O nosso país vive uma democracia. Por quê? Porque nós, o país, a população, decide quem quer que fique no governo e a maioria vence. Então, nosso país vive hoje uma democracia. E agora vamos começar os nossos exercícios. Aí nessa página, vocês começam aí na primeira questão, um diálogo aí com o texto. Você tem que copiar desse texto que eu expliquei, que nós lemos, uma frase que conte como que era a forma de governar antigamente. Copiar, porque transcrever é copiar exatamente do jeito que aparece no texto. Na segunda questão, qual foi o primeiro código criado que dizia olho por olho e dente por dente? Essa tá muito fácil, né? A terceira questão diz assim: aonde apareceu a palavra democracia pela primeira vez? E o que ela quer dizer? Lembra que a palavra é dividida em duas, democracia? A quarta questão. Para você, as regras e as leis são importantes para viver em uma comunidade? Você acredita que essas regras e leis devem existir na nossa comunidade, na nossa sociedade, no nosso país? Por quê? Então, se você acha que sim, sim, e vai explicar o porquê. Se você acha que não, não, e vai explicar o porquê não. Nessa questão número 5, nós podemos ficar horrorizados com essa imagem, mas isso é mais frequente do que imaginamos, infelizmente. É a imagem de um cinema após uma sessão. E olha o estado em que ficou esse cinema. Que coisa feia, né? Muito lixo aí jogado no chão, muita sujeira. Essa imagem, na sua opinião, ela representa o quê? Qual é a relação dessa imagem com o tema que nós estamos falando do conviver em sociedade? O que tem a ver tudo que nós viemos falando com essa imagem? Na letra B, diz assim: as leis existem para organizar uma sociedade. O que poderia ser feito para que os cidadãos que frequentam esses lugares públicos, cinemas, shoppings, praias, praças, o que faria com que essas pessoas respeitassem esse lugar? Porque não é delas, é de todos. Então, um lugar que é de todos eu tenho que respeitar. Mas o que faria com que ela respeitasse? Você pode escrever ou você pode desenhar. E na última questão, ela está dividida em duas alternativas. A primeira diz assim: após manifestações, a prefeita volta atrás e revoga o decreto que determinava o novo valor de passagem de ônibus. Então, há uma cidade aonde a prefeita acha que deve aumentar a passagem de ônibus. A população se reúne e vai contra, porque como que ela pode ficar subindo o preço da passagem se o salário de todo mundo continua o mesmo valor? Então, a população se une e vai contra a prefeita. E a prefeita tem que voltar atrás e reduzir o preço da passagem. Ela não pode aumentar. Então, qual é a relação dessa ação com os plebeus e patrícios da Grécia Antiga? Lembra que os plebeus também começavam a se unir? Que eles conseguiram até ter uma voz aí diante dos patrícios? Escreve o que você acredita que seja a semelhança entre essa ação e a ação dos plebeus e patrícios. E a B, para finalizar, podemos dizer que na situação relatada nessa manchete, a democracia está presente? Lembra o que significa democracia?
poder do povo, pelo povo, para o povo, aí ele esteve presente, o povo se uniu e conseguiu fazer valer o que ele queria? Ok? Muito tranquilo, né? E sozinho vocês vão ler algumas partes da nossa Constituição, o que diz alguns artigos, a importância do voto, porque nós vamos conversar isso em sala de aula. Qual é a Declaração dos Direitos do Homem? E na página 167 é muito tranquilo, porque você vai fazer o seguinte: sabendo que em uma democracia os cidadãos escolhem os seus governantes, como eu já havia comentado, interprete o que significa essa imagem. Das mãos como a bandeira. Qual é o significado? O que significa democracia? O que significa não a palavra, porque vocês sabem. O que para você significa essa imagem? Que são várias pessoas aí trabalhando na escrita da democracia. E 2. A Constituição é um documento de 250 artigos e há mais de 30 anos é o símbolo da democracia no Brasil. Qual sua principal finalidade ou quais as principais finalidades da Constituição? Ok? Respondam tudo. É um tema muito gostoso porque nós vamos falar dos nossos direitos, nós vamos falar do poder que nós temos se nos unirmos. E em uma semana que nós falamos de patriotismo por causa da independência do Brasil. Aguardo vocês em nossa aula síncrona porque eu estou morrendo de saudades. Beijo, pessoal. Até daqui a pouco.